positivas para ser o gatilho para ela mudar o estado mental dela. Esse estado mental, ele vai gerar um estado interno, né? Então, ela já estava pensando que as coisas iam de mal a pior. Mas por quê? Ela se colocou nesse lugar de insegurança. Aí nessa hora ela não via as qualidades dela, não via os atributos que ela tem positivos. Então eu falei, a primeira coisa é você respirar, mentalizar e se conectar com a sua essência. Quem é você? Como você chegou até aí? E olha a sua trajetória. E quando a pessoa está fragilizada, ela começa a ficar com preocupação. O que é preocupação? É uma ocupação com algo que ainda não aconteceu. Então, essa empreendedora, essa empresária, ontem, diante da possibilidade dessa negociação, ela já achou que não ia dar certo, porque as pessoas estavam com segundas intenções com ela, e ela estava achando um negociador, que é o decisor também do projeto, ela já estava pensando que ela poderia aceitar qualquer coisa, né, que ele iria explorar e tudo mais. Porque na hora que você pensa de forma negativa, automaticamente se atrai para você situações negativas. Né? Então, em PNL, nós usamos um pressuposto chamado rapport. Como ela conhece PNL, eu falei para ela, faça um bom rapport. Mas primeiro se reposicione. Que lugar que você está nessa fala? O que você quer? E se coloque, se dê valor, né? Porque é muito importante a pessoa se valorizar. Então, ela entendeu e aceitou o que eu estava falando. A reunião era por volta de 18h30. Às 19h30, ela me deu feedback. Diz que foi excelente, foi muito elogiada e que a negociação estava indo à frente. Então é isso, quando você é 100% confiante, os seus resultados são outros. Agora a gente precisa saber, né, e cada caso é um caso, por que você está inseguro? Por que você não é confiante naquilo que você faz? Né? Por que quando você aprende alguma coisa, que seja uma metodologia, que seja um fundamento novo para os seus atendimentos, o que te leva à insegurança? Muitas vezes você está fixado ou fixada numa situação do passado em que a experiência foi muito negativa. Então, é um gatilho negativo. É uma âncora negativa. Então, quando você se vê naquela situação de insegurança, você fica paralisado no tempo. Você não consegue avançar porque você está regredido. Então, é importante, mesmo você sendo terapeuta, mesmo você sendo psicólogo, coach ou constelador familiar, antes de qualquer coisa, você é humano, né? E você precisa estar muito bem com você mesmo, porque você trabalha com a energia do outro. Então, se você não estiver bem, se você não estiver conectado à sua essência, você pode ficar doente. O seu resultado não vai ser satisfatório, as pessoas não vão te indicar. Então, terapeuta, para quem é terapeuta e para quem gostaria de ser terapeuta, a primeira coisa é por que eu estou inseguro? Às vezes, desculpe, a sua insegurança hoje é uma situação que te aconteceu quando você tinha 7, 8 anos de idade, ou 2, 3 anos. Talvez seja uma culpa que você carregou, uma responsabilidade que você carregou, um peso que não era seu. Então, é muito importante isso. Os terapeutas, né, nós terapeutas,
A gente funciona mais ou menos como para-raios, né? Em todo lugar que você vai, as pessoas querem fazer uma consulta com você. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo, né? Te conto as histórias delas, não é isso? Então você tem que ter muita cautela, ser um bom ouvinte, sim, fazer um bom rapport com essas pessoas, mas você não deve absorver a questão e nem trazer para você, tá? E já começar a dar receita. Eu acho que você tem que fazer isso, isso. Não. Ouça. E depois você diz para a pessoa, olha, vamos fazer uma sessão, eu quero conhecer mais sobre a sua questão, antes de você dar o diagnóstico para aquela pessoa. Então, também isso é muito importante. Outra coisa que eu aprendi e tenho passado para os terapeutas, que são meus alunos, e para as pessoas de um modo geral, para pacientes também eu falo muito isso, ajude só quem te peça ajuda. Às vezes você quer consertar a vida de todo mundo, só que esse todo mundo, essas pessoas não te procuraram. Elas não te pediram ajuda. Então, presta atenção nisso. E aí a gente sai como bom samaritano, né? Ajudando todo mundo, querendo que as pessoas mudem. Obrigada, Enise. Obrigada se você está gostando das aulas. Que ótimo. Que ótimo que eu estou te passando confiança, não é isso? Obrigada a você e as outras pessoas que estão aqui. Né? Quem assistiu uma live que eu estou chamando de aula e volta é porque eu falei alguma coisa que fez sentido para essas pessoas. E é bom ter esses feedbacks, né? Porque aí eu não estou falando ao vento, eu estou falando alguma coisa que está sendo necessário para alguém, né? Então vamos voltar a essa questão da, da confiança ou da falta de confiança e insegurança. Então, nós temos as histórias dos seres humanos, elas são muito parecidas, não é? As nossas histórias são marcadas por alegria, por frustrações, por expectativas não atendidas, porque às vezes nós colocamos muita expectativa no outro. A gente espera que o outro haja da forma como nós gostaríamos que ele agisse. E não tem como. O outro é outro. Obrigada, querida. Eu vejo isso, né? Ela diz que você transmite muita sabedoria, segurança e com simplicidade nos toca. Mas eu acho que o bom da vida é isso, né, Enise? Eu acho que é Enise mesmo. É ter simplicidade, né? Ter clareza naquilo que a gente está expondo. E eu tenho essa habilidade porque eu ensinei muitos anos da minha vida, né? A minha formação acadêmica é licenciatura, né? Eu fui, durante 25 anos, eu atuei nas salas de aula, ministrando aulas de português, literatura, redação. Me interesso muito pela linguagem, né? Não só a linguagem corporal, mas a linguagem verbal. Bom dia, Rodrigo. Então, eu tenho realmente essa habilidade, essa facilidade de passar um conhecimento com clareza. E como que a gente faz isso? Que serve até também no nosso consultório, no nosso atendimento. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Nessas, eu conto histórias aqui, são todas verdadeiras. Tem história que é tão surreal que às vezes as pessoas falam, mas será que é verdade? É verdade, aconteceu sim com alguém em algum momento. O Milton Erickson, que foi um dos precursores da PNL, né, um americano, ele trabalhava com hipnose e usava metáfora. Então ele curava as pessoas só contando histórias para ela. São as metáforas terapêuticas. É um trabalho que eu me apropriei dele também e faço muito isso. Então, eu construí uma metodologia chamada mapa metafórico. Né? É muito interessante, tem lá no meu site, quem quiser conhecer e que eu faça o mapa metafórico, estamos aqui.
Ai, que bom, Denise. Você vai atuar como terapeuta. Parabéns. Assistente social, né? Tudo a ver. Você já cuida de pessoas, né? Você tem esse olhar diferenciado para as pessoas, né? Isso é muito bom. Então, voltando aos exemplos, né? Porque na hora que eu dou o exemplo para uma pessoa, para uma situação, eu estou tirando ela daquela questão dela. E aí eu conto uma história, ou eu elucido com o exemplo. Fica mais fácil para a mente, quando ela dissocia da situação, fica mais fácil para vir a resposta. Porque imagina, vamos pensar, vamos fazer um exercício aqui rápido. Eu quero que você pense na última discussão que você teve com alguém, na última briga que você teve com alguém, no último desentendimento que você teve com alguém, ok? Pense nesse desentendimento e coloque ele aqui na sua frente, como se fosse um cartão postal. Dê vida para onde você estava, com quem que você estava discutindo, ou por que vocês discutiram, o que você falou, o que o outro falou, qual que foi o seu estado interno, como é que você estava sentindo nessa discussão, ok? Então você coloca aqui bem na sua frente, visualiza aí, se possível fecha os olhos, visualize a última discussão que você teve com alguém, ok? Que alguém te magoou, que você saiu chateado com essa pessoa, né? Que você ficou com muita raiva, pode ser. Visualizou? Uhum. Então agora eu quero que você pegue essa imagem que você criou aqui na frente e você vai colocar do lado direito ou do seu lado esquerdo e você vai afastar essa imagem. Você vai afastando essa imagem lá para trás, até que ela se forme ou se transforme num ponto preto. Você vê agora só um pontinho preto lá atrás. Afasta essa imagem, já não mais te incomoda. Coloca essa imagem lá atrás, é um pontinho preto, ok? E agora você volta para o presente. Você vai respirar e ver como é que a situação ficou. Bom, quem conseguiu fazer o exercício, ei, Márcia Francisco, tá boa, sumida? Quem fez o exercício, percebeu, se conseguiu afastar a imagem, percebeu agora que já não incomoda mais a discussão, né? Mas, quando você tá discutindo com alguém, ou discutiu com alguém, aí você conta para outra pessoa a discussão. Olha, fulano fez isso, 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 isso. Na hora que você lembra da situação, a sua mente inconsciente não sabe disso, você revive a situação, tá? Então esse exercício é um exercício, é uma ferramenta, né, da PNL, para você distanciar, né? Porque o que você fez? Você colocou aquela imagem, eu sempre digo isso, PNL é visualização, sensação e voz, som, né? Porque nós temos a nossa vozinha interior. Então, quando você afasta o problema, ele passa a não te incomodar. Mas na medida que eu vou contando e recontando a história, eu vou fazendo novamente, tendo a mesma sensação. Então, veja bem, quando eu falei, pense numa discussão, num problema que você teve com alguém, só de pensar, já veio aquela sensação ruim, onde? No seu estômago, no plexo solar. O plexo solar é um chakra que nós temos de energia, e é aqui no estômago que nós digerimos as nossas emoções, né? Na linguagem corporal, gastrite, úlcera, toda a nossa parte, né, estomacal, ela está ligada com as nossas emoções. Então, quando a gente não digere bem uma emoção, quando a gente não digere bem uma discussão, ou uma decepção, uma frustração, podemos trazer para o nosso plexo solar.
para essa parte do nosso corpo. Então, se eu estou com gastrite, esofagite, né, aí vou ter queimação, ou não posso comer determinados alimentos, isso é real, né? Você precisa buscar uma orientação médica, fazer uma endoscopia, isso é real. Mas o que desencadeou a sua doença no corpo físico? Foi a origem emocional. Então, pessoas inseguras, geralmente elas têm problemas renais, né? Muita insegurança. E aí, se elas estão inseguras, elas podem estar com a urina solta, né? Toda hora estão fazendo xixi, naquele momento que ela está insegura. É o corpo falando, né? Os sintomas nos mandam um recado. O que eu preciso fazer? Só que a gente ignora isso. E nós vamos continuando a vida. Então, se você tem uma questão de insegurança, nós temos que analisar onde começou essa insegurança, né? E quem passa por mim nos atendimentos, eu faço isso direto com as pessoas. Às vezes a pessoa vem falar para mim o seguinte: Cleise, eu quero mudar minha vida profissional, né? Eu atendo pessoas assim, bacana. Isso mesmo, Enise, linguagem PNL. No meu canal do YouTube tem 100 aulas lá. Você busca pelo tema, tem muitas estratégias, né? Se você está fazendo o seu TCC, você precisa de referencial teórico, né? De referências bibliográficas, né, de autores, de pesquisadores, né? E a Flavita disse assim: nossa, eu sou assim, tenho incontinência urinária e sou muito insegura. Com certeza, sua incontinência urinária, Flavita, ela é a consequência da sua insegurança. Rins é isso. É por isso que as crianças, depois de um certo tempo, que fazem xixi na cama, geralmente elas passam por medo e insegurança, são crianças inseguras. Então, Flavita, na sua história aqui, a gente precisaria ver, você colocou assim, tem incontinência urinária e sou muito insegura. Só que se você é insegura e por isso você tem incontinência urinária. Eu faria essa alteração aqui. Então, a gente tem que ver onde que está a sua insegurança, de onde ela vem. Eu não sei quantos anos você tem, mas se é uma pessoa adulta, de repente essa insegurança, ela surgiu ou na vida intrauterina, ou quando você era bebê, 3, 4 anos, né? Sei lá, ou quando muda de escola, a pessoa fica muito insegura, muda de cidade, dá uma insegurança. A Sinalva diz assim: bom dia a todos, Cleise, suas aulas é sensacional, está me ajudando muito, já fiz vários cursos de hipnose e ainda não me sentia segura para aplicar. Com suas aulas me ativou um gatilho de encorajamento, deve ser isso. Muito bom, fico feliz. Então, olha aqui que interessante, né? A hipnose, eu não sei qual é a sua linha. Às vezes a pessoa acha, existe até esse tipo de hipnose, mas não é a que eu trabalho, sabe? Com aquele pêndulo assim, você perde a consciência, não. A hipnose é quando a gente está no estado, coloca o paciente em estado de relaxamento e vai induzindo esse paciente a ter visualizações, a abrir arquivos na sua memória, e aí a gente faz uma boa ressignificação. Então, eu sempre digo para os terapeutas terem muito cuidado com a hipnose, porque quando você faz uma regressão com uma pessoa e leva essa pessoa, né, ela vai levar no seguinte sentido, ela vai lembrar de uma questão que aconteceu. Então você tem que fazer uma boa ressignificação com ela, porque senão ela fica regredida. Eu atendo muitos pacientes que vão em cursos de imersão de final de semana, cursos de PNL, tem uma técnica chamada renascimento e chegam para mim regredidos. Mas antes disso, eles já começam a entrar em depressão. Bom dia, Rosário. Eles já estão em depressão, né? Por quê?
abre um arquivo na mente dessa pessoa, tá lá na infância dela, geralmente, e ninguém faz nada. Eu conheço uma pessoa que ela foi fazer esse curso de imersão, ela tinha que assinar uma declaração de que se acontecesse alguma coisa com ela tinha que procurar outro profissional. Né? O profissional batata quente, ele abre um arquivo, mas não dá conta de resolver aquele negócio, manda para outro. Então, eu não sei como é que é a sua hipnose. Então, a gente tem que ver, essa hipnoterapeuta aqui está me dizendo, para quem chegou agora, que ela tem cursos, né? Ela tem formação, mas ela tem insegurança em atender. E às vezes a sua insegurança não tem nada a ver com a hipnoterapia, a sua insegurança não tem nada a ver com aquilo que você acha que é. Porque eu costumo dizer que a nossa mente consciente ela é burra, ela só processa informações. O que é inteligente, o que é lógico, racional, é a nossa mente racional. Então tem que ver isso. E às vezes eu vejo a pessoa assiste uma aula e coloca um comentário para mim lá no YouTube, ela quer que eu dê uma resposta, mas eu não posso dar essa resposta. Primeiro, ela fala alguma coisa que ela acha que é. Ainda essa semana eu vi uma pessoa, ela já deu o diagnóstico dela perfeito, mas não é aquilo que ela pensa que é, não. Né? E aí eu falei, olha, com delicadeza eu falo, cada caso é um caso, agende uma sessão experimental comigo, vamos ver o que isso vai estar impactando na sua vida, vamos observar, né, a sua vida, né, o que você faz, qual que é a relação com o seu pai, com a sua mãe. Né? Às vezes essa pessoa não conhece o pai biológico, né? E me lembrei aqui de uma coach que fez um processo comigo, trabalha no departamento de RH, de recursos humanos, de uma grande empresa. E ela conversou comigo, né? Ela preencheu aquele formulário inicial que eu peço, mas o nome do pai dela, ela colocou o nome do padrasto, né? E ela tinha segurança em atender, muito eficiente, ela não passava isso para as pessoas. Ela falou, Cleide, às vezes eu me acho uma impostora, as pessoas me acham muito boa, mas eu tenho insegurança, né? E fez formação de coach, mas não dava conta. Então, também ela não tinha me falado dessa situação, né, do pai biológico. Ela fez até uma live comigo e dá esse depoimento, né? Tem várias lives aí de pessoas que passaram por mim e que fizeram. Então, vocês localizem aí, estou tornando público, porque nós levamos isso para o público, né? Ela chama Ingrid, uma live com ela, dessa importância. Então, conversar com ela, eu mostrei a importância do pai biológico, né? Porque o pai biológico é aquele que leva a vida. Tá, fizemos a constelação e fiz uma regressão com ela e ela lembrou de que aos 3 anos de idade a mãe precisou viajar, ia para um outro estado, ia morar no outro estado com o padrasto dela. E ela lembrou, então, ela se viu na casa da avó, no portão da casa da avó, a mãe indo embora e a avó falando, vamos entrar. Olha, isso é coisa de segundos no cérebro. Esse momento despertou nela um sentimento de insegurança, minha mãe ter ido embora. Então, ela se sentia insegura, embora tivesse com a avó. E trabalhamos isso, né, levando recursos para essa criança de 3 anos, ela tem quase 40 anos hoje, levar esse recurso para essa criança, porque todo momento que ela não controla na vida, os atendimentos é isso, a pessoa chega para você, mas você não sabe qual o problema dela, o que ela vai trazer.
E às vezes o problema é tão grande que você tem que se equilibrar. Você fala, nossa, como que acontece? Uns emaranhados, né? Sei lá, abuso, a pessoa chega e conta para você numa boa que ela tá apanhando do marido, por exemplo, né? Ou sei lá, eu tive uma situação de que a minha paciente foi abusada pelo avô e ela tinha uma questão no relacionamento com os homens, né? Então, você não sabe a história da pessoa que vem ali, né? Então, é muito importante você se manter e conduzir isso. Foi isso que eu fiz com a Ingrid, né? Nós fizemos e ela dá esse relato de como ela melhorou pós-constelação. Aí sabe o que o universo faz? Isso é fantástico. Ele te dá um feedback. Ela nunca quis conhecer o pai biológico. Aí no outro dia que ela fez, ela teve vontade e pediu para a avó paterna, o telefone do pai. Conversou com o pai e ele falou para ela, você me desculpa, né? Olha, quando o pai pede perdão para filho, não é sistêmico, tá? Porque o filho não é Deus. Nem filho ficar pedindo, nenhum de nós pedir perdão. A expressão que você deve usar quando você viu que você errou e que você quer consertar a situação é sinto muito, tá? Você sente muito pela situação. Ninguém tem o poder de perdoar ninguém. E aí o pai dessa pessoa, né, da Ingrid, disse assim, pediu desculpas para ela, que ele já havia tentado entrar em contato, mas que não deu, né? E era só isso. Só do pai falar isso, ele estava falando o quê? Isso é importante para mim. Pronto, ela começou a atender com segurança. Então, a nossa mente inconsciente, as nossas experiências, nós não temos acesso a elas. Por isso é que a gente não resolve. Às vezes a gente vira uma pessoa cri-cri, que implica muito com o outro, tem mania de perfeição, sei lá qual defeito que a gente tem, né? Por que você tem isso? Por que você não dá conta de melhorar? Porque você não tem consciência. Você tem consciência do seu sofrimento. Então, quando nós estamos atentos a isso, é um trabalho, né, eterno que a gente faz de autoconhecimento, né? Quantas vezes você passa por uma situação que você perde o controle dela? Vamos pensar que no dia de hoje você já tem seu dia agendado, programado, mas vão acontecer situações que fogem ao seu controle. Não estou falando para as pessoas que procrastinam as situações, não. A gente planeja um dia, mas nem tudo sai do nosso jeito. Tem coisas que nós conseguimos fazer, tem coisas que nós não conseguimos fazer. Mas se eu tenho uma sensação diária no fim do dia que eu tenho muita coisa para fazer e não consegui, eu tenho então que repensar a minha vida. O que está acontecendo que eu não dou conta de cumprir aquilo que eu me prometo? Né? Porque você vai ficar frustrado em relação a isso. Isso é o quê? Uma conversa intrapessoal. É você com você mesmo. Então eu preciso mudar? Eu quero mudar? Se eu não quiser mudar, não vou mudar. Não é assim que a gente faz com dieta, com academia? Às vezes você se inscreve, matricula na academia, faz um plano anual, mas você não vai. Não é porque você está pagando o ano todo que você vai. Você tem que ter motivação para fazer academia, né? Se você não tiver motivação, você não faz. E eu costumo dizer que academia, para você pegar o gosto, no mínimo, virar um hábito, 6 meses. Né? E as pessoas se culpam muito porque não dão conta disso, mas de você pensar, né? Às vezes você não teve aquela resiliência, aquela persistência necessária para você fixar esse ritual na sua vida. Então é assim com academia, é assim com meditação, é assim com oração, é assim com suas viagens, né? Com aquilo que você se programa a fazer. Às vezes você pensa em fazer muitas coisas. Você até escreve, coloca na sua agenda e não faz. Então, é uma forma de você se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me auto-sabotando? E às vezes você não encontra essa solução.
é porque ela está no seu inconsciente. Então, a PNL, né, essa ferramenta, e é um dos fundamentos do MASSE, que eu acho assim de suma importância, as pessoas buscarem esse autoconhecimento, elas entenderem como é que a nossa mente funciona. Eu não estou falando de mente consciente, não, que a mente racional, que é lá o hemisfério esquerdo do cérebro, não nos dá problema, porque aquilo que eu não gosto eu evito, ou eu acho que eu não gosto, tem coisa que eu nem quero saber também. Agora, o que dá problema na nossa vida? O que traz doença? O que traz trauma? O que traz insegurança? O que traz sentimento de menos-valia, baixa autoestima? Está nos registros emocionais. Quando o Daniel Goleman lançou o livro dele, acho que no ano de 1980, Inteligência Emocional, ele diz isso lá, que nós precisamos alfabetizar emocionalmente as crianças. Então ele dá exemplos, por exemplo, da relação a dois de casamento, naquela época, a primeira edição do livro, Inteligência Emocional, parece que foi 1985, alguma coisa. Então ele diz isso, ele faz um paralelo dos casamentos, que naquela época, as pessoas que se casavam, 70%, não, ou 60%, se tornavam, os casamentos se tornavam divórcio. Hoje deve estar, essa média está muito maior ainda, né? Então, ele fala que a questão não é a relação a dois, mas a questão é como a menina foi educada e como o menino foi educado. Que a educação é muito diferente, né? A menina pode brincar de boneca, o homem não. Isso na década de 1980, tá, gente? Tô falando do livro Inteligência Emocional. A menina é delicada, menina pode chorar, pode demonstrar as emoções, homem não, homem tem que ser forte, homem não chora. E aí, essas duas crianças, meninos e meninas, vão crescer, vão namorar, casar, se tornam um casal. E aí, no casamento, quando a mulher tem uma tendência a discutir a relação, ela é mais emocional, ela lembra do dia do aniversário de casamento, do dia que eles encontraram, e às vezes ela quer, sei lá, fazer uma surpresa para o marido, ele não lembra de datas, o homem é muito objetivo, o homem foi educado para resolver questões. Tem mulheres assim também, com essa energia masculina, elas são proativas, elas determinam tudo, ok. Mas em regra geral é assim, né? E aí, por exemplo, quando uma mulher reclama muito para o marido que o trabalho está estressante, que ela não está aguentando mais, ela está falando para ele, não quer sair do trabalho, não. Ela tem essa vontade de falar. E aí o marido dá uma solução para ela, larga isso não está te levando a nada, ela se sente ofendida. Como? Mas você não respeita meu trabalho? Então é importante a gente ler também nas entrelinhas. Então o Goleman diz isso, que nós precisamos nos educar emocionalmente, cuidar das nossas emoções. Eu vejo as pessoas hoje falando de inteligência emocional como se fosse algo novo, não é não. E depois da inteligência emocional, ele lançou 5 mentes para o futuro, depois de 10 anos da inteligência emocional, que é fantástico esse livro. Então o pesquisador, ele faz diversas pesquisas durante anos que ele dedica a isso. Depois ele escreve isso num livro, tá lá comprovado com datas, e nós não nos apropriamos por falta de informação, né? Tem também vários, inúmeros, infinitos temas, mas inteligência emocional é uma coisa, um conteúdo muito interessante, porque é a emoção que nos comanda, é a emoção que nos domina. Então, quem está no controle da nossa vida não é o racional, não é o ego, né? Não é o intelectual. Quem comanda a nossa vida é o nosso campo emocional.
que está lá no hemisfério direito do nosso cérebro. São as emoções que nos trazem alegria, né, que nos deixam alegres ou que nos deixam depressivos. Então, é muito importante isso. Então, terapeuta, ou para quem gostaria de ser terapeuta, antes de atender, você precisa, ou antes de promover a autocura no seu paciente, você precisa se autocurar. Se deixar cuidar também, né? Não ficar absorvendo tudo. Você quer resolver tudo para todo mundo, até para aquelas pessoas que nem te pediram, mas você tem vontade de resolver. Então, segurar um pouco isso, porque às vezes você não está dando conta da sua vida, que está um emaranhado só. E aí você já quer buscar o outro, já quer... eu sei, Rosário, nós conversamos sobre isso, né? É isso mesmo, a pessoa, nossa, Cleise é ótimo, eu vou levar meu marido, eu vou levar minha filha, eu vou levar meu genro, eu vou levar, nossa, meu chefe precisa conhecer. Não, cuida de você primeiro, não é egoísmo. Tem um livro, eu me esqueci a autora dele, chama Minha Vida em Primeiro Lugar. Procure aí depois que vocês vão ver. É muito interessante, a autora, ela pede, e eu já trabalhei com esse livro, né, que eu tenho 30 anos que eu dou curso de PNL, e fazia grupos de estudos de PNL, né, que a gente tem uma comunidade agora de terapeutas, estudando os fundamentos e tudo mais. Então, eu pedia para as pessoas lerem, elas não conseguiam ler o livro, sabe? A gente encontrava uma vez por mês, que hoje eu chamo de mentoria. Obrigada, Simone. E aí eu falava, gente, vamos ler esse livro. A autora, ela pedia para você dedicar algum tempo da sua vida, ali do seu dia, para você escrever o quanto que você gasta para executar as atividades do seu dia. Né? Que você fizesse depois o formato de pizza, com o que você gasta mais tempo na sua atividade. As pessoas não tinham tempo para parar ali. E outra coisa que ela pedia, você vai ler o livro todo e depois você vai reler. As pessoas também não faziam. Então, como ser humano, ele é muito voltado para o desafio. Eu falava, gente, eu vou indicar um livro para vocês, mas vocês não vão dar conta de ler. Não é porque ele seja difícil, não. Porque você tem que fazer esse exercício, né? De parar, de ver, de fazer. Mas nós somos muito imediatistas e a gente não dá conta disso. Então, nós vamos ficando por aqui, né, nesse tema de hoje, você pensar se você é confiante ou não. A confiança, ela vai te dar bons resultados. Aí você pode até pensar, ô Cleise, então tá, mas eu tenho confiança, sou terapeuta, atendo bem, mas eu não ganho dinheiro. Você não ganha dinheiro porque você não se valoriza. Aí você receita para todo mundo, as pessoas de casa não vão te valorizar. Você já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? Faz mesmo não. Não é porque você conhece a pessoa, tá? Porque as pessoas não valorizam aquilo que você está fazendo. Ah, vou falar isso para minha vizinha. Vai ficar assim gravado, tá? Fica gravado aqui no feed. Ela está perguntando, né, Rosário? Fique gravado aqui no feed e também no canal do YouTube. Então, ela começa a oferecer aquilo para o vizinho que ela está fazendo. Vamos lá fazer uma sessão comigo, vou te dar uma de presente. Vem cá, vou te dar uma sessão de presente. Vem cá, não, aí a pessoa fala com ela, nossa, tão legal, mas eu não tenho dinheiro. Você fala, tem problema nenhum. Você vai me pagar quando você puder. Eu estou falando isso para vocês que eu fazia isso até 3 anos atrás. Até quando eu tive um mentor, que é meu paciente, via o jeito que eu trabalhava, fazia sessão. Cleise, eu quero fazer sessão experimental. Mas não tem dinheiro, não. Falava, faça, você paga quando você puder. E aí eu ficava pé da vida, porque teve gente que já passou pelo processo comigo, se tornou coach, se tornou terapeuta, e me fintou, não me pagou, não. Já entreguei para o universo. Mas na época eu ficava muito chateada com isso. Primeira coisa, aí eu contratei uma mentoria financeira com esse meu paciente. Primeira coisa que ele falou para mim, Cleise, faça um levantamento da sua inadimplência.
Isso tem uns 4 anos, 3, 4 anos, não me lembro. Naquela época eu tinha de inadimplência 39 mil reais, que eu não recebi nem vou receber. Porque esse negócio do outro ficar te devendo e não pagar é questão de caráter. Tinha gente que falava, Cleise, eu posso te pagar 100 reais por mês e pagava. Mas tinha gente que falou, vou passar aí mês que... Sabe aquela pessoa, tanto cheque sem fundo. Então, eu dei conta disso e não tem peso na consciência. Dentro da minha missão de vida, do meu propósito de vida, que é ser verdadeira, fazer tudo com paixão, proporcionando abundância e prosperidade para mim mesmo e para o outro, então eu quero ajudar o outro, eu estou proporcionando abundância. O que eu faço? Eu ofereço a sessão experimental, ela é gratuita. A pessoa faz comigo, eu trato essa pessoa como se ela estivesse me pagando. Estou ali conhecendo a pessoa, ela está conhecendo o meu trabalho. Ah, Cleise, eu vou fechar com você, ok. Ai, Cleise, não dou conta. Não tem problema. O dia que você quiser, você volta. E tem pessoas... Na aula de ontem, teve um depoimento da Ana Luísa, vocês lembram? A Ana Luísa fez, é uma grande empreendedora, tá esse depoimento lá da Ana Luísa, eu não sei se é da primeira ou da segunda aula, acho que estou achando que é da segunda aula. A Ana Luísa, ela fez a sessão experimental comigo, depois de um ano ela voltou. Interessante que ela me indicou, tem gente que me indica só por causa da sessão experimental. Ela me indicou para uma outra amiga empreendedora e essa amiga deu um boom, né? Porque deslancha, destrava tudo que precisa ser destravado. E depois de um ano, a Ana Luísa voltou e destravou. E ela tem uma fala limpa, uma fala clara, ela conta isso, da surpresa que ela é muito racional, a surpresa que ela tinha. Eu falei, Cleise, mas como é que você descobriu isso? Né? Então, é fato. E aí, o que você faz? Eu estava falando de missão de vida, eu já contribuo com as pessoas. Eu divido com elas alguma parte do meu tempo, como isso que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo isso aqui para atrair cliente, não. Estou fazendo isso daqui porque eu perdi um medo de internet. Ainda mais com esses filtros aqui. Fica bom, eu gosto desse daqui. Põe, fica maravilhoso, não preciso maquiar, né? E falo o que eu quero também. Se eu gosto, tudo bem, se eu agrado, tudo bem, se eu não agrado, eu sinto muito, mas eu sou assim mesmo. Depois que a gente perde o medo, né? Eu venci a insegurança, porque ainda o meu pessoal de marketing fica muito para falar de stories todo dia, que eu falo, ai gente, colocar minha vida toda assim, tem que ser, né, para dar engajamento, essa coisa toda. Não faço isso 100% não. Mas essas aulas diárias, eu acho legal fazer, que eu vejo na prática que eu estou ajudando as pessoas. Isso é a minha missão de vida, ok? Agora, eu tenho que valorizar. Porque eu cheguei no que eu cheguei hoje porque eu investi muito em curso. E quem é terapeuta sabe disso. A grana que você gasta para investir em curso, para comprar livro, né? Assim, às vezes a gente lê o livro de uma pessoa, como foi meu caso com o Tony Robbins. O dia que eu tive a oportunidade, fui fazer curso com ele nos Estados Unidos, fiz 2 vezes, depois trabalhei na equipe dele. Você investe, né? Porque você paga o curso, você paga viagem, você paga hospedagem. Então, a gente precisa valorizar isso, né? Ou então faz o seguinte, você tem um projeto social, você dedica um tempo para o projeto social, para você ajudar alguém, ou dar uma palestra, ou atender uma vez por mês. Eu vou para uma comunidade, eu vou lá, vou atender dentro daquilo que eu faço. Se eu sou homeopata, eu vou cuidar das pessoas, eu vou fazer reiki, eu vou ensinar alguma coisa. Isso, ok, mas você transformar toda a sua vida profissional em filantropia, você se frustra. Aí você fica insegura mesmo. Eu tenho atendido com essas lives diárias vários terapeutas com essa insegurança. Não é insegurança, é frustração. Eu estou fazendo tantos cursos, mas não tem cliente. Eu só invisto. Agora, por que você não tem cliente? É muito caro às vezes, e aí você não se valoriza, as pessoas não querem pagar o valor terapeuta. Sim, também tem isso, né? Essa questão, né, gente, do caro e do barato, vai muito também
da situação que a gente tem que analisar. Eu uso um termo, eu que criei esse termo, síndrome de miséria e de pobreza, sabe o que é isso? A pessoa que sempre se acha pobre. Tudo que ela vai fazer, não, gente, dinheiro não vou dar conta, não vou dar conta. Aí ela não dá conta mesmo, tudo ela acha caro, isso é muito relativo. Né? Agora, você tem que dar um valor que você acha justo por aquilo que você está fazendo. Aí a pessoa fala, Cleise, eu gostei demais, mas não tem jeito. Não tem jeito de você fazer. E o tal da permuta. O tal daquele negócio, como é que faz? Eu tenho uma loja, Cleise, faz sessão comigo, vou te dar umas bolsas. Não. O serviço não tem como permutar, sabe? Isso te desvaloriza. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela chegou cheia de sacola de roupa. Cleise, aqui vamos fazer uma troca, uma permuta, um escambo. Escambo não traz prosperidade não, tá? Idade média não era assim, a gente trocava arroz pelo feijão? Hoje não. Nosso trabalho, ele tem um valor, né? Você não vai cobrar um valor exorbitante, você vai cobrar um valor justo. Às vezes a pessoa faz experimental comigo e pergunta os valores, né? Ela fala, nota cara, etc. Ô, Cleise, mas se eu pagar à vista? Fala, se pagar à vista, você tem 10% de desconto. Ela fala, então tá, vou pagar à vista. Mas ela choramingou antes, sabe? Falou primeiro que era caro, que ela não tinha dinheiro. Quem quer faz, gente. Isso é investimento. O melhor investimento que você faz com você é destravar traumas, fobias. Eu falo isso com segurança, com confiança. O pacote de 6 sessões, em 6 sessões eu resolvo questões com as pessoas que elas precisariam de 10 anos de terapia convencional. 8 a 10 anos. Fora, às vezes, medicamento, não sou eu que tiro o medicamento, não. Quem tira é o psiquiatra, mas ela muda os sintomas, tá? Esse negócio, tô num processo tal. Eu gosto muito de contar história, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em novembro. Eu estava num encontro, num retiro de yoga, e tinha lá um paciente, não existe ex-paciente, que eles sempre me procuram quando precisam, já sabem que podem contar comigo. Sim, Flavita, essa questão do caro ou barato também está associado onde para quem a pessoa está divulgando. Sim, você estava fazendo uma pergunta. Sim, né? Às vezes você não tem sucesso, por quê, Flavita? Você não está usando as ferramentas adequadas, né? Vamos pegar aqui a questão do marketing, da mídia. Às vezes seu trabalho é bacana, mas você não tem pessoas da área do marketing para te ajudar. O pessoal, desde 2018, que eu falei, gente, o negócio agora é infoproduto. Eu tenho infoprodutos que eu nunca vendi, porque eu nunca divulguei, tá? E também tem esses bambambãs do marketing fazem assim, olha, pega um celular e fala assim, olha, você com o celular, você pode fazer 6 em 7, você pode faturar 100 mil reais. Gente, isso é ilusão, você precisa de uma equipe. Eu tenho uma equipe de marketing, que é o Rodrigo Máximo, ele tem uma empresa de lançamento. Tem toda uma equipe, uma composição ali de pessoas que entendem disso. Então, às vezes, por exemplo, essa semana aqui eu resolvi fazer um teste, botei uma coisa qualquer lá no Instagram, que eu estava lá no estúdio de criação do Facebook. O Gustavo, que é do design, falou comigo, ô Cleise, aquele post do Instagram, ele tá fora da configuração da capa. Eu fui e tirei. E você também tem que ter flexibilidade. Primeiro, você tem que encontrar uma equipe competente. Você tem que encontrar pessoas que confiam em você. É por isso que a coisa dá certo. É por isso que eu estou dando certo lá com o Rodrigo e com atualmente o Gustavo e com o Samuel. Então, é um time que se forma. Isso aqui na internet é um outro mundo. E para você ter um alcance, vocês estão me conhecendo porque tem o tráfego pago. Né? É aquele que vem lá quando você vê um anúncio meu tá patrocinado, nós estamos pagando por isso, para ter uma abrangência. Então tem gente do Brasil todo me conhecendo. Por quê? Você é direcionado, não é assim? Você faz uma busca lá no Google, terapia, PNL,
Na hora que você precisa ou que acontecer alguma coisa, eles te chamam, não é assim? Você vai comprar um negócio, você está procurando, aí todo mundo, Americanas, Mercado Livre, está falando para você comprar aquilo que você procurou, né? Que é a inteligência artificial. Então, Flavita, tem que fazer no lugar certo, sim. Né? De ver quais são os mecanismos, e a gente não dá conta de conhecer tudo, então você tem que delegar, né? Você tem que ter uma equipe para fazer aquilo para você. Então percebe que às vezes é inseguro, aí junta um monte de coisa, né? A sua síndrome de miséria e pobreza, uma crença limitante que você tem em relação ao dinheiro. Isso é muito caro. O que é muito caro, gente? Se você coloca um valor muito baixo, ninguém valoriza, não. Vou lá naquela terapeuta, cobra R$30 por sessão. Funciona, não. E aí você está se desvalorizando. Onde que você aprendeu isso? Eu falo muito, vamos ver aqui, a verdade permeia o sucesso. A verdade permeia o sucesso em tudo que fazemos? Eu acho que sim. Agora, se você me permite aqui, Beth, a verdade ela é muito relativa, né? A minha verdade nem sempre é a sua verdade, né? Assim? Aí a gente tem que ver também o que seria essa verdade. Mas eu acho que quando a gente faz com autenticidade, né? Tudo que a gente faz, né, lembrando de novo daquele texto do Dom Helder Câmara, né, fazer tudo com perfeição, desde uma ponta de lápis até um grande projeto, quando você faz isso buscando, que a perfeição é relativa também, né? Tem não sei de quem que é essa frase, mas diz que o feito é melhor que o perfeito, você tem que fazer, de qualquer forma você vai fazendo e vai treinando. Então, eu vejo que tudo é muito relativo, né? Do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, né? Da proposta que eu tenho. Mas eu vejo isso, quando você tem clareza, quando você passa com segurança, com tranquilidade, aquilo que você faz, mostrando os resultados, isso no marketing é chamado de prova social, né? O que você faz, você tem prova social do que você está fazendo. É a mesma coisa de um atestado de capacidade técnica, né? Quando você vai prestar um serviço, você vai concorrer a uma licitação, por exemplo, você tem que ter atestado de capacidade técnica, né? Que é uma declaração atestando que você já fez um trabalho semelhante àquele. E hoje na mídia é o quê? São as provas sociais. Meu feed está repleto disso, de depoimentos de pessoas que passaram pelas 6 sessões e que elas se transformaram. Então não é balela, né? Um desses anúncios que estava lá no Facebook, você é capaz de transformar em 6 sessões? Aí uma pessoa escreveu, uma pessoa bem frustrada, né? Escreveu assim, capaz. Agora esse negócio de terapeuta virou mercado. Então a pessoa estava amarga, não está acreditando, mas ela nem me conhece. Agora, eu vou validar se uma pessoa que passou por mim, pelo processo das 6 sessões, se ela não transformou, que eu não tive ninguém até hoje que passasse por isso. A não ser que a pessoa não estivesse aberta ao trabalho. O que ela faz? Ela fecha comigo, ela vai adiando, e eu não cobro ela voltar. Ela precisa de um tempo, às vezes é 1 mês, às vezes 2 meses, né? Por isso que é interessante esse pacote. Quando ela fala, Cleis, que frequência que você acha que eu devo fazer? Eu falo para ela, se você vier 1 vez por semana, são 6 sessões, em menos de 2 meses, a sua vida é outra. E da 3ª para a 4ª sessão, as pessoas começam a te perguntar onde você está indo, o que você está fazendo. Isso é fato. Isso é fato. Isso acontece constantemente. Como eu faço uma constelação com a pessoa, que é a primeira sessão, eu falo, observa. Aí ela chega no outro dia, na outra sessão, ela vem assim, ô Cleis, interessante, né? Olha a coincidência. Meu irmão que não conversava com minha mãe, agora tá muito carinhoso com ele. Meu pai me expulsou de casa e agora ele pediu para eu voltar. Não é coincidência, gente, é feito da constelação que foi feita. Só que a constelação, ela dura, na hora que você fez, até 2 anos.
Tem gente que dá esse feedback, né? Eu tenho uma história da constelação de uma pessoa que tinha guarda compartilhada dos cachorros com o ex-marido. E era aquela briga, porque ela já estava num outro relacionamento e o ex-marido não cedia os cachorros. É que a briga e o relacionamento atual tinha que buscar cachorro, né? Aquela confusão. Aí um dia, depois de 1 ano e meio, ela falou comigo, Cleide, sabe o que aconteceu? Olha o que a constelação fez, porque ela tinha problema com o pai, ela tinha problema com o masculino, que isso foi transferido lá para o marido dela, né, o ex-marido. Depois de 1 ano e meio, ela falou, Cleide, olha que legal, meu ex-marido chegou e falou para mim, olha, pode ficar com os cachorros, você cuida melhor deles. Porque tinha uma mágoa ali, entendeu? Que refletiu nos cachorros. Então, você tem que saber essa leitura. E ela viu isso, né? Eu acho muito legal quando a pessoa, eu falo para ela, observa. Quando ela aceita que foi o efeito da constelação. Às vezes ela acha que é coincidência, me dá preguiça. Sabe? Que você falou, você mostrou. Mas ela acha que é um milagre. Não é, foi um trabalho. A alma é sutil, você abriu o seu peito, o seu coração, o chakra cardíaco, você conectou na energia do outro, você reverenciou seus ancestrais, você entendeu que a sua força hoje são de homens e mulheres que vieram antes de você abrir os seus caminhos. E aí você não tem que julgar comportamento de quem veio antes. Seu pai, sua mãe, seus avós fizeram o melhor que eles deram conta de fazer. Hoje você faz diferente. Tanto é que parece que você faz muito diferente deles, sua vida está mais leve. Mas ela está mais leve porque eles abriram seus caminhos. Isso, gente, é uma lei cósmica. Está lá na Bíblia, não está? Honrar pai e mãe? É isso. Só que quando você fala, tem que honrar, preciso honrar. Não, é do coração. É mudar o seu olhar para o seu pai. É mudar o seu olhar para sua mãe. Eles não vão mudar, mas você pode mudar o seu olhar. E assim é tudo na vida. E a gente fica mais tolerante. A gente fica mais confiante naquilo que a gente quer fazer, não é isso? Pessoal, assistam a aula 3, quem não assistiu ainda, tá? Hoje tem vários depoimentos. Hoje a aula de hoje está cheia de depoimentos sociais, prova social. Vocês vão ver que as pessoas que estão falando, elas estavam na aula comigo. A gente não falou assim, olha, agora vamos fazer um vídeo, não. São depoimentos espontâneos, né? Lógico que elas me permitiram, tem um documento, né, de imagem, sessão de imagens de direito, elas me autorizaram a divulgar isso depois. Mas é aquele depoimento genuíno, tá? Contando lá para mim o que elas estavam achando do curso, na abertura do curso, no final da aula, né? Que eu perguntava, e aí, alguém quer falar alguma coisa hoje? Quem quer dar depoimento? A aula tá assim, para vocês verem, tem pessoas lá que não são terapeutas. Olhem lá o depoimento da Marisete, que é uma freira, né? Que ela diz assim, o Cleide, a sessão com você foi tão legal que era como se eu tivesse feito uma confissão muito bem feita. Olha que legal. Porque para confissão, para uma freira, tem um sentido de muito valor. Eu me sinto honrada, lisonjeada com esse tipo de comentário. Então, nós estamos aqui conectados. Amanhã, né, nós temos outro tema. No domingo, amanhã eu vou falar os 7 passos para um terapeuta de futuro, para ser um bom terapeuta. E no domingo eu vou fazer uma live também, à tarde, tirando as dúvidas dessa aula 3 que vocês estão assistindo hoje. E na segunda-feira eu vou trazer novidades e surpresinhas para vocês, tá bom? Maravilhoso, Simone, maravilhoso estar com você, sensacional, você nos passa de forma tranquila, fácil, só gratidão. Simone, é o que ontem uma pessoa perguntou se eu sou baiana cansada, né? Porque a minha voz é assim mesmo. Treino, né? Pra que correr tanto na vida? Não sei. É isso mesmo, eu sou mineira, não sou baiana cansada, embora adore os baianos, né? Eu acho que a característica maior dos baianos é a alegria, né? Pessoal, fiquem bem, tenham um excelente dia, uma excelente sexta-feira e até amanhã às 11h11. Até mais. Tchau, tchau.